Então nós decidimos reunir, por escolas, todos os servidores, de todos os segmentos das escolas, para que possamos estar passando essas informações. E depois, no acontecer das ações de vocês lá nas escolas, se porventura pairar alguma dificuldade, alguma dúvida, é só nos consultar que nós estaremos indo até as escolas. Mas temos certeza que vocês poderão conduzir esse trabalho com sucesso, e atingiremos as nossas metas. E a mim coube falar um pouquinho, bastante rápido, sobre a questão do projeto político-pedagógico. É um tema tão discutido, tão debatido, mas que está sempre em voga, que precisamos cada vez mais lermos, cada vez mais debatermos. E eu fui buscar então algumas informações num PowerPoint construído pelo professor Palmito, onde ele vai estar trazendo aqui algumas orientações gerais. Depois o professor Evaldo vai estar colocando aqui os elementos constitutivos desse projeto. A Ana Bela vai estar falando sobre o amarrar essas ações do projeto pedagógico com a questão do PDE, da escola. E em seguida o professor Joel, o professor Altemir, professora Célia estarão falando sobre a constituição dos conselhos nas escolas, com eleições previstas, marcadas para setembro, ok? Então o professor Palmito ele começa fazendo uma fala dizendo o que é o projeto político-pedagógico. E eu gostaria de focar bem isso, O projeto político-pedagógico é a própria organização do trabalho pedagógico escolar como um todo, em suas especificidades, níveis e modalidades. Então o projeto político-pedagógico é a organização da escola, porque a escola é uma instituição que tem uma função estritamente pedagógica, que vai resultar na formação das pessoas, do homem e da mulher, idealizada, por essa escola, ou pelas políticas nacionais de educação, E ele vai mostrar então a visão do que a escola pretende ou idealiza fazer. Então tem que ficar bem claro no nosso projeto político-pedagógico o que nós pretendemos com o nosso trabalho no interior dessa escola, Quais são os nossos objetivos, E ele vai envolver a ação de todos os profissionais, Começa pelo porteiro, que é o primeiro a ter contato com o aluno, e chega até o diretor, que é o que fica um pouco mais distante do aluno pelas questões burocráticas. Não é uma questão de hierarquia, de ser mais ou menos importante, é uma questão de acesso, Quando você chega à escola, a primeira pessoa que tem acesso é o porteiro, e ali começa então a relação que a escola tem que dar conta, que é educar. Temos que contemplar ainda nesse projeto as nossas metas, as estratégias permanentes, tanto no que se refere às atividades pedagógicas, quanto às questões administrativas da escola. Então, por isso ele é um documento que ser construído coletivamente, O projeto político-pedagógico é chamado de político por quê? Por que projeto político? E é um nome que às vezes alguns pesquisadores preferiram retirar desse processo, para não deixar bem claro, E eu, como concordo com o posicionamento do professor Palmito, eu continuo insistindo na palavra político sim, porque educar é um ato político, não há neutralidade no ato político, E ele é político que diz respeito à arte e à ciência de governar, de administrar, de gerir. Então esse gerir, esse administrar, ele é ideológico, ele é intencional, E nós temos que ter essa consciência. É pedagógico por quê? Porque ele diz respeito a uma reflexão sistemática sobre as práticas educativas, sobre o que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer, quando vai ser feito. Então ele é um documento intencional, dentro das possibilidades de realização da escola.
Por isso que ele tem que ser adequado à realidade da escola. Cada escola tem suas condições, cada escola tem seu corpo de profissional, seu quadro profissional, e isso é um ponto de partida para que a gente possa iniciar o nosso trabalho. Esse projeto político-pedagógico não pode ser confundido, como ele tem observado, com o agrupamento de planos de ensino de atividades diversas. A gente tem chegado em algumas escolas que o projeto pedagógico é isso aqui. Imagine que alguém vai ler aquilo, mas não vai mesmo. Não é isso o projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico não é o juntar os planos de cada segmento e dizer, olha, esse é o plano de ação da escola. O projeto político-pedagógico é mais que isto, mas não precisa estar nesse volume para ser arquivado. Em algumas situações, você chega e nem encontra ele na escola. Não sabe se está na sala do diretor, se está na supervisão, se está na orientação. A gente não consegue localizar. Ele não é algo a ser construído para ser arquivado. Gente, projeto é para ser executado. Então, quando nós estivermos pensando ações, para incluí-las no nosso projeto pedagógico, temos que pensar em ações possíveis de serem executadas. Um grande educador chamado Paulo Freire já dizia: ai de nós educadores se deixarmos de sonhar sonhos possíveis. E tem alguns projetos que têm sonhos impossíveis, que não há condições da escola colocar em prática. Então pensar nisso. Ele não é apenas uma tarefa específica do pedagogo, pelo amor de Deus. Nós não queremos chegar nas nossas escolas a partir de hoje e encontrar 2 ou 3 pessoas escrevendo este projeto. A construção do projeto político-pedagógico, a reconstrução, estamos revendo, do projeto político-pedagógico das nossas escolas, tem que envolver a todos, porque tem que ser uma construção coletiva, e não é porque eu quero, é porque a lei diz que assim tem que ser. Não é porque a representação quer, mas porque é um princípio legal, ok? Quanto à concepção da construção e reconstrução dos projetos pedagógicos, nós vamos perceber que ele é um processo democrático de decisões. Então ele não pode conceber apenas as decisões de um pequeno grupo de pessoas que representa a escola. Não tem que contemplar ali só a intenção, a vontade do diretor ou do supervisor, mas de todos, tem que ouvir a todos. E é claro que serão contempladas ações que terão maior aceitação, mas todos nós temos o dever, a obrigação de participar, de sugerir, E aí então as ações, os propósitos vão para a eleição, e numa sociedade democrática vence a maioria. E quando isso acontecer e a sugestão não for acatada, não for aceito, isso não pode servir como desistiu. Eu falei, não quiser também, eu não falo mais, não participo mais. Nada disso. Nós estamos nos preparando e reaprendendo a atuar no espaço democrático. E no espaço democrático significa dizer que o que eu penso, o que eu quero vai acontecer. Mas o que vai acontecer ali é a vontade de um grupo maior de pessoas. Então implica nesse aprendizado. E essa concepção do projeto político-pedagógico vai estar pautado numa preocupação em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que vai desvelar os conflitos e as contradições existentes dentro das escolas. Então precisa estar claro ali, a concepção de ensino. E essa concepção de ensino, ela tem que contribuir para a construção de mentalidades mais críticas, reflexivas,
né, que farão dos homens e mulheres que por ali passar, né, pessoas competentes para participar da vida social, para dar a sua contribuição nesse contexto histórico. Então, nossa responsabilidade ela é muito grande. Deve conter nessa concepção opções explícitas na direção em relação à superação dos problemas que nós vamos encontrar no campo de trabalho. Então, as ações pensadas para esse projeto é no sentido de estarmos pensando a superação dos problemas, dos obstáculos que nós encontramos dentro da escola. Então, é um documento consciente dos problemas existentes e das ações necessárias para o enfrentamento desses problemas. Não é um apanhado de teorias, de artigos, Não, o projeto pedagógico é algo mais racional, é algo mais inteligente, né? É algo exequível, né? Essa concepção ainda, ela vai sendo construída continuamente. Por quê? Porque de repente hoje nós podemos olhar e termos uma impressão. Amanhã a gente pode dizer, mas não era bem isso, é mais isso do que aquilo, né? Nós não trabalhamos com certeza, a ciência não é certeza. A ciência é um saber que tem validade temporária. Então as nossas concepções também nós podemos mudar. E por isso é momento agora nas escolas sentarmos e discutirmos o projeto pedagógico. Vamos reorganizar esse projeto pedagógico, né? E isso a gente está dizendo por quê? Porque a REM quer, porque o Carlos quer? Também. Até porque nós estamos ali para fazer zelar pelo cumprimento das normativas, da legislação, né? E nós temos lá a Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93/94, estabelece no artigo 15 que progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira para as escolas. Nós não estamos buscando gestão democrática nas escolas, para as escolas? Está lá na lei. Então, se a lei está assegurando isso, ele tem que fazer uso disso, né? De forma consciente. No artigo 12, está escrito lá, a incumbência dos estabelecimentos de ensino escolar de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Está lá na lei. De elaborar e executar. Então, professores, servidores dos diferentes segmentos da escola, das escolas que aqui estão, colaborem na elaboração, mas ajude na execução. Não adianta só elaborar. Esse projeto tem que contemplar ações de todos os segmentos e cada um de nós temos que assumir a responsabilidade para executarmos a ação que se diz referente à minha ação enquanto profissional naquele quadro. Então, tem ações para o diretor, para o vice, para o supervisor, para o professor, para os pais, para os alunos, para a merendeira, para a zeladora, para o vigia, para a bibliotecária, para o coordenador laboratório, para todo mundo, né? Nós somos educadores. Eu me lembro no primeiro momento, no início do ano, no primeiro grande encontro que nós tivemos, quando alguém dizia assim: está falando muito de educador, eu não sou professor. Educador é toda pessoa que interage com o outro. Na interação, na relação, nós educamos e nós nos educamos nesta relação, né? Nós somos servidores da educação, né? Então todos nós temos responsabilidade nesse processo. No artigo 13 diz lá, as incumbências dos professores, entre outros, a de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Por quê? Porque as políticas, as ações serão desenvolvidas e colocadas em prática, na sua maioria, na sala de aula. Na sua maioria, elas vão acontecer lá na sala de aula. E aí é muito importante que cada professor conheça de fato o projeto pedagógico da escola. E todo o planejamento de ensino, todo o projeto elaborado em todos os anos, tem que se dar a partir de quê, gente?
do projeto pedagógico. E eu tenho observado, tem algumas escolas que eu ainda não visitei. Não é por preguiça, porque ainda não deu tempo, né? A gente chega nas escolas, os professores estão planejando, mas não tem um projeto pedagógico. Ele está planejando, eu não sei a partir de quê. A maioria dos nossos projetos pedagógicos não estão construídos a partir das habilidades e competências, mas as avaliações que nossos alunos estão sendo submetidos, as avaliações que as nossas escolas estão sendo submetidas, estão se dando com base em habilidades e competências. São indicadores de que é urgente, é necessária a reorganização do projeto pedagógico, porque não é um documento que já está ultrapassado na condição que ele está construído na atualidade das nossas escolas. No artigo 14 da LDB está dizendo lá, a participação dos profissionais. Quando eu li no artigo 13, falei dos professores, eu falei, então eu não preciso. Está específico, dos professores, e no artigo 14 diz, a participação dos profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica da escola. Então, todos vocês, todos nós, temos por obrigação de participar, é lei. Mas a minha contribuição, por mínima que seja, ela é importante e necessária. Esteja presente, para conhecer a organização desse processo, para se perceber parte desse todo. Isso é importante. Os princípios norteadores do projeto político-pedagógico. Quem é que vai nortear a construção desse projeto político-pedagógico? Então, a própria LDB está dizendo isso. No artigo 3º, ela vai dizer lá o quê? Igualdade de condições para acesso e permanência do aluno na escola. Temos que construir um projeto a partir deste princípio norteador. Escola com qualidade para todos. Este é o princípio norteador do projeto. Vamos construir um projeto pensando em assegurar educação para todos. Essa é a verdadeira educação inclusiva. Educação inclusiva não se refere apenas à educação para as pessoas que carentes de atendimentos especiais. Não. Também. Sempre que fala de educação especial, a gente pensa para os deficientes. Não é. Educação de qualidade é educação para todos. Isso é educação inclusiva. Inclusive para as pessoas especiais. E aí vem lá, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade, apreço à tolerância, à diferença, valorização do profissional na educação escolar, gestão democrática no ensino público, garantia do padrão de qualidade do ensino e valorização das experiências extracurricular. São esses os princípios que devem nortear a revisão, a reconstrução dos projetos pedagógicos nas nossas escolas. Por que o projeto pedagógico é importante? A importância do projeto político-pedagógico está no fato de que ele passa a ser o quê? Uma direção. O projeto político-pedagógico nos mostra um ponto de chegada, onde eu, enquanto gerente pedagógico, liderando todo o pedagógico das escolas, das 25 escolas estaduais em Cacoal, pretendemos caminhar e chegar lá. Nós temos um ponto em comum. Nós precisamos caminhar juntos. A REM não existiria sem escola. A REM, ela está lá para reorganizar, reestruturar, apoiar. É como se fosse uma equipe também gestora, como se tem na escola. Mas pensando na condição e nas condições de efetivar um trabalho de melhor qualidade dentro da escola, senão não teria sentido. Então nós também nos sentimos parte desse momento. E essa importância, ela vai ser definida e melhor explicada quando ele diz lá,
para ações da escola, bem como. E quais são essas importâncias? Ela estabelece diretrizes básicas para a organização e funcionamento da escola, por isso tem que ter um projeto pedagógico, né? Ela define o conteúdo do trabalho escolar, né? Tendo em visto que diretrizes norteadoras desse processo, os parâmetros curriculares que a gente tem que seguir. E aí então temos que voltarmos a rever a questão dos PCM, mas de novo, é ele quem está orientando como deve ser o ensino, a metodologia, a abordagem metodológica, né? Obrigado. E possibilita ao coletivo escolar a tomada de consciência dos principais problemas da escola e que precisam ser enfrentados por esse coletivo. Aí está a importância do projeto político-pedagógico da escola. Uma escola que não tem um projeto político-pedagógico, ela não tem um alvo a ser atingido. Então, em qualquer lugar que ela chegar, tá bom. Né? Então, o projeto político-pedagógico nos orienta, ele nos dá diretrizes, ele diz o que eu tenho que trabalhar, como trabalhar, quando trabalhar, né? Por que trabalhar dessa forma. Então ele nos dá um grau de consciência mais elaborado, né? Que nos dá a certeza, a convicção de que nós estamos caminhando em alguma direção, né? Então, o projeto pedagógico então representa a oportunidade de direção, a coordenação pedagógica, os professores e a comunidade de tomarem sua escola nas mãos, definir seu papel estratégico na educação das crianças e jovens, organizar suas ações, visando a atingir os objetivos que se propõe. É o ordenador, o norteador da vida escolar. Quem diz isso é Libânia. Isso é o projeto pedagógico das nossas escolas. E para isso, então, para construirmos o projeto pedagógico da escola, nós fomos, a partir do professor Palmito, ele foi buscar lá no Gandim, e ele traz três grandes marcos que nós precisamos estarmos atentos nesse processo, né? O marco referencial, subdividido ali em marco situacional, que é o quê? O local onde estamos, que escola nós temos. Se a gente começar a pensar sobre a escola que temos, né? Quem são os nossos profissionais? Quem são os nossos alunos? O que eles sabem? Que problemas eles apresentam? Nós estamos tendo um marco situacional. Nós estamos tomando consciência da real situação da escola. Porque não adianta eu construir um projeto se eu não conheço a escola. Então, o que é a nossa escola? Quem é a nossa escola? Qual é a identidade dela? Aí temos o marco doutrinal ou filosófico, que é o quê? A escola que queremos. No marco estacional, a escola que temos. Aquela escola real, com os alunos, com suas dificuldades, com os seus problemas, com um quadro de profissionais mais ou menos habilitados, mais quadro permanente ou emergencial. É aquela realidade que está lá, com laboratório, biblioteca ou não, é aquilo que está lá. E o marco doutrinal é a escola que nós pretendemos construir a partir do nosso trabalho. E o marco operativo, que horizonte queremos para nossa ação. Ou seja, o que nós vamos fazer para fazer com que essa escola real se transforme na escola idealizada, na escola ideal. Então o projeto de pedagógica requer algumas reflexões e deve iniciar por isso. O primeiro momento de estudo de vocês lá na escola, em torno do projeto, tem que se dar a partir disso. Vamos sentar, vamos pensar a nossa escola, vamos caracterizar a nossa escola. Quem são os professores? Quem são as merendeiras? Quem são os vigias? Quem são os secretários, os auxiliares de secretaria? Quem são os pais dos nossos alunos? Quem são os nossos alunos? O espaço escolar, as salas de aula, laboratório, biblioteca, secretaria,
Para que a partir daí vocês vão percebendo o que? Os problemas, os pontos fracos, mas também os pontos fortes existentes. Eu não sei se eu arriscaria fazer com tanta segurança, como a professora fala, de cada escola. Eu digo que cada escola tem as suas peculiaridades. Toda escola tem pontos fortes e pontos fracos. Isso não permitiria dizer que tem escola melhor ou escola pior. Cada escola com suas características. Eu penso desta forma, que é muito relativo. Então, quando a gente percebe a nossa escola tal como ela é, isso facilitaria a gente pensar ações para o enfrentamento dos problemas. E essas ações têm que ser pensadas num coletivo, e não pelo diretor ou pelo supervisor, porque se torna uma gestão autoritária e não democrática. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você faz aquilo, você faz aquilo outro. Não tem sentido para nós. E aí a seguir, agora só vem melhor definindo esses três marcos. No marco filosófico, o que eu tenho que estar pensando aqui? Que tipo de sociedade queremos construir? Alguém pode dizer, o cara é muito utópico. Imagina, gente, nós não podemos esquecer que a sociedade é o resultado de ações, de fazeres de homens e mulheres que de alguma forma foram educados. Então, imaginar uma sociedade de forma diferente implica repensar os valores da educação que nós estamos oferecendo às crianças, aos jovens hoje. Não é ser utópico, não é só sonhar, mas é ver uma sociedade de possibilidades, de ser melhorada. A não ser que a gente ache que a sociedade está perfeita, está bom, que está funcionando muito bem, aí não tem que mexer. Mas se a gente perceber que não está tão legal, nós podemos sim. Gente, a escola não pode tudo, mas alguma coisa ela pode. E nós não podemos deixar de fazer aquilo que está no nosso alcance. Aí seria covardia. Eu reconheço as nossas limitações. E sei que a gente não vai dar conta de fazer tudo, mas nós podemos fazer algo sim. Dentro do marco filosófico, que tipo de homem, no sentido de humanidade, não é só homem masculino não, no sentido de humanidade, que tipo de homens e mulheres nós queremos formar? Eu e você são os conteúdos e os valores que nós recebemos. Então, portanto, o modo como eu trabalho, o modo como eu me relaciono, é consequência do conteúdo que eu tenho. Então pense nisso. Dentro do marco ainda filosófico, que finalidade queremos para a escola? Qual é a função da escola? Qual é a função social da escola? Ela foi criada para quê? Isso vai nos fazer reconhecer que somos profissionais que precisamos sim ser mais valorizados e reconhecidos. Porque tem coisas que só o professor sabe fazer. Isso é fato. Não é qualquer um que pode fazer. Tem coisas que só educadores conseguem fazer. E a escola é uma instituição que agrega um grupo com diferentes formações de educadores para atuar na formação de mentalidades. Para indiretamente estar atuando na construção de sociedades. E por último, que papel desejamos para a escola em nossa realidade? Qual é o papel da escola Bernardo Guimarães hoje em Cacoal, em Rondônia, no Brasil e no mundo? Qual é o papel da escola Graciliano Ramos hoje no bairro Bison, em Cacoal, em Rondônia, no Brasil e no mundo? Nós temos a nossa importância e temos a nossa contribuição a ser dada em cada uma das nossas escolas. Lá no marco situacional implica o quê? Vamos compreender como vemos e sentimos o mundo atual. Paulo Freire falava tanto disso. A última conferência que ele fez, eu tive a oportunidade de participar em Porto Velho, e ele dizia: o ser humano precisa desenvolver uma habilidade leitora
E ele precisa aprender a ler o mundo, ler a realidade. Não é só ler o que está escrito, mas ler o mundo que o cerca. E reorganizar o projeto polipedagógico hoje implica nisto. Como compreendemos o mundo que cerca a nossa escola, os nossos alunos? Como nós vemos? É um mundo, é um acontecer social que está dentro das normalidades? Ou que precisa sofrer alguma espécie de intervenção para ser melhorada? Não se esqueçam, o mundo não é, ele está sendo. A nossa escola não é, ela está sendo. A nossa história não é, ela está sendo. Está acontecendo, é processo. E seria muito bom que cada um de nós pudéssemos, durante essa nossa passagem aqui, estar deixando a nossa contribuição. Nós somos sujeitos construtores da história. Neste momento nós estamos construindo a história, não só da educação, mas a história da comunidade cacoal, a sociedade da comunidade rondoniense, a sociedade brasileira, a história da humanidade. Nós estamos aqui dando a nossa contribuição, no maior ou menor grau, mas estamos dando aqui a nossa contribuição, né? E aí vem ali, quais são os sinais do mundo atual que nos alegram, mas que também que nos entristecem, que nos mobilizam? Se eu achar que está tudo pronto e que não tem nada a ser feito, eu não vou ter ação diferente, né? E por último, que concepções temos de educação? O que é conhecimento para a gente? O que é teoria em educação? O que é escola? O que é comunidade? O que é a sala de aula? O que é o professor? O que é ser educador? Mas também o que é ser aluno, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser cidadão. Então isso é o marco situacional. E por último, o marco operativo. Ele vai dizer o quê? Da dimensão pedagógica, o que é que nós podemos fazer enquanto agentes pedagógicos dentro da escola, da dimensão comunitária, com quem nós vamos estar implementando essas ações, quem vai fazer? É o pai? É o professor? É o diretor? É o supervisor? É o secretário? É o bibliotecário? É o vigia? É a merendeira? É o coordenador laboratório? Tem que ter ação para todo mundo. Nós temos funções definidas dentro das nossas escolas, não é? E a dimensão administrativa, Nós estamos agindo assim com base em que? Amparada em que? A escola não pode tudo, eu já disse isso. É uma instituição pensada, organizada e que tem suas limitações, tem regras, tem leis que precisam ser observadas, não é? E depois vem toda aquela questão de diagnóstico, de programação, e que a seguir o professor Evaldo vai estar trabalhando isso de forma detalhada. Nós teremos a partir de agora um cafezinho, acho que está pronto, Teremos moda também depois, como a professora Fátima disse aqui. A gente retoma as atividades com o professor Evaldo. E esse material que nós estamos discutindo aqui, nós estaremos passando para todos vocês da escola, está analisando de forma mais detalhada, e se parar alguma dúvida, nos colocamos à disposição. Ok?